Olá, tudo bem? Vamos à nossa segunda aula de aquarela contemporânea. Provavelmente você já conseguiu pegar alguma coisa das técnicas principais, os básicos, né? E nessa segunda aula eu vou dar um pouco mais aprofundado e aplicando essas técnicas em algumas ilustrações para que você tenha ideia de como fica isso numa composição, ok? Eu vou começar com a técnica molhada sobre o seco, que como você aprendeu na primeira aula, o suporte ele não é umedecido, tá? Então eu só coloquei água na tinta diretamente e vou fazer aquele degradê que a gente fez na outra aula. Utilizando dois tons complementares, no caso aqui o Bordeaux com o coral, ok? Lembrando que se você achar que o seu degradê não ficou legal, você pode voltar lá de cima, sempre voltando lá bem do começo. Vou fazer aqui de novo. E recomeçar o processo de mesclagem de um tom no outro, ok? Aqui eu já desci um pouco com um tom mais abaixo, um tom de laranja mais claro. E estou chegando aqui numa linha imaginária de uma montanha. E aí nós temos o crepúsculo, né? Lembrando que a intensidade da sua cor você dá com a introdução da água. Quanto mais água, mais suave e transparente a sua aquarela. Quanto menos água, mais intensidade e menos transparência você vai ter, ok? Diferente de outras técnicas, a aquarela a gente usa o branco do suporte como a cor, né? Se você nunca pintou antes, por exemplo, quando você pinta numa tela, você não pode deixar o branco da tela sem a cor branca, se for branco. Você tem que cobrir. Na aquarela não. O papel, ele faz parte da pintura. Então, por isso, a gente pode deixar assim algumas partes sem tinta. Assim, para obter o cinza que eu misturei, lógico, o preto com o branco, que é uma cor que a gente pouco usa na pintura de aquarela, a não ser para fazer algum detalhe, que aí mais tarde, em outras aulas, eu vou mostrar para vocês. E vou continuar com esse cinza mais claro, adicionando água até embaixo. Do meu quadrado aqui. Como vocês viram, eu não dividi com a fita crepe, porque eu me sinto mais à vontade com papel solto. Mas quem quiser
dividir com a fita crepe, não tem problema, tá? Eu fiz só uma linha bem suave entre um quadrado e outro para essa divisão. Então, nós temos aí uma montanha com uma cobertura de neve. O branco da montanha é o papel, certo? E aí, à medida que a água vai secando, vão se formando manchas. Então, quanto mais água você adicionar na sua pintura, menos controle você tem. E é bacana, tá? Porque uma das qualidades e características da aquarela é justamente isso, você não ter muito controle sobre a pintura, né? Você pinta junto com a água. E aí eu vou reservar esse primeiro quadrado porque eu não vou usar secador. E sugiro a vocês que não usem também, porque o secador ele interfere na fibra do papel, ele danifica, né, a fibra do papel. Então, trabalhe a sua paciência também. Depois que estiver completamente seco, eu volto nesse primeiro quadrado para a gente fazer os detalhes, ok? Eu vou para o segundo quadrado, trabalhando também com suporte seco. E eu vou fazer as pétalas de uma flor. Então eu vou pegar aqui um vermelho. E aí com a ponta do pincel eu vou fazer o contorno das pétalas, certo? Uma dica para dar firmeza na mão, não sei se vocês conhecem o meu trabalho como ilustradora, é apoiar sempre o antebraço na mesa. Quando você apoia o antebraço na mesa, você tem mais firmeza no seu traço. No começo, para quem nunca teve contato com a arte, ou não faz desenho, pode parecer mais difícil, mas isso com a prática vai ficando mais fácil, ok? Quase cobrindo tudo. Quando você fizer o esboço também da aquarela, um lápis muito leve, evite os lápis, os 6Bs da vida, 3B, enfim. Use aquele mais suave que você tiver, com a mão bem leve, para não marcar o papel, ok? Aliás, isso vale para qualquer esboço, né? Então, temos aí a nossa flor, ok? E como eu quero dar os detalhes nela, eu vou puxar traços bem finos de uma extremidade a outra. Sem tensão na mão, tá, gente?
Quando você apoia o antebraço, você não coloca tensão na sua mão. A quantidade de água que você coloca para que a tinta deslize no papel é uma coisa muito sutil. Então, você vai ter que treinar para chegar à conclusão de quanta água você tem que colocar diretamente na sua tinta para que a tinta possa expandir dessa forma no papel, ok? Quando a tinta começar a falhar na trama do papel, é porque está com pouca água. Se ficou tinta também na sua paleta e que você não utilizou toda a tinta na outra aula ou no seu primeiro trabalho, não se preocupe, não lave a paleta, né? Recordando de que toda vez que a gente retorna com a água na tinta de aquarela, a aquarela volta com a mesma consistência, com a mesma vivacidade. Então é uma tinta que, apesar de ser cara, ela tem uma alta durabilidade e aproveitamento, certo? Vocês me desculpem se ocasionalmente vocês escutarem algum barulho, mas apesar de eu morar num lugar um pouco mais reservado, às vezes a gente ainda escuta algum ruído da rua. Estou usando só um tom de vermelho, um tom mais aberto, mais terroso. E como eu não sei se eu cheguei a falar para vocês na primeira aula, mas como cada marca de aquarela tem um tom de tinta, eu não costumo dar o nome de tinta, enfim, azul, Prússia, vermelho, carmim, nada disso, porque não adianta. Cada marca, e dependendo até da marca que for, cada estojo dessa marca tem uma tonalidade diferente, ok? Então ficou assim, certo? Eu vou esperar secar também, para depois, para poder fazer a segunda etapa dessas pétalas. Meu primeiro quadrado secou, ok? Então, eu vou continuar na mistura de preto com branco, só que dessa vez adicionando mais preto do que o branco. E vou fazer aqui na frente uns pinheirinhos assim. Vocês percebem, eu não tenho muito hábito de ficar mudando de pincel, mas isso é uma coisa que vai de cada um, né? E eu não costumo interferir muito nessa questão do pincel, porque eu acho que o pincel é uma extensão da sua mão
e cada pessoa tem um jeito, uma pegada diferente, né? Por mais que eu dê receitas aqui e a técnica, o meu trabalho não vai ficar igual ao de vocês e nem o de vocês vai ficar igual ao meu. Então o importante é que você, dentro dessa técnica, encontre o seu estilo, né? Que mais te dá prazer em fazer, ok? Isso é inclusive um exercício, um tutorial que tem muita gente faz, muitos ilustradores, inclusive eu tenho visto muito no Instagram, geralmente em tons mais escuros e da noite, né? E é uma aquarela que fica assim bem bonita mesmo, bem suave. Vê que eu não tô nem voltando muito na cor não, que é para dar essa diferença mesmo de tons e de repente profundidade, né? Quando você olha para uma floresta de pinheiros e tal, não é tudo regular. E o que dá profundidade é justamente o tom sobre tom da aquarela. Certo? Entrei com um pouquinho de verde aqui, um verde meio garrafa, meio... Tem aqui por cima. Posso vir aqui por trás, não tem problema. Você vê, percebe que eu não perdi nenhum pinheiro. Ok? Olha que legal. Com a mesma mistura de preto com branco. E como eu disse para vocês, colocando mais ou menos água, e aí eu tenho a diferença de tons. Olha, o preto, o cinza mais escuro, o cinza mais claro. Certo? E tá aí a nossa paisagem completa. Voltando na nossa flor, que secou também, eu só molhei o pincel na água, tá? E aí, eu vou puxar, expandir o meu contorno. Se um pincel estiver muito molhado, você pode secar ele, tirar um pouco do excesso da água. E olha que bacana, eu tenho um segundo tom de vermelho sem precisar mexer em tinta. Só puxando da extremidade do contorno para dentro.
muito suavemente, tá, gente? Mão bem leve, sem tensão. Aquarela é uma técnica assim que inclusive mexe com a energia da gente, ela melhora a energia da gente, porque a gente trabalha com água, né? E ela acalma, trabalha a paciência. E é um momento assim de introspecção mesmo, de autoconhecimento, respeitando os limites da tinta. Você faz aí um paralelo com a vida. E sempre com muita delicadeza. Viram? Isso é só um tom de vermelho. E colocando mais água ou menos água, eu consegui aí 3 ou 4 tons de preenchimento da pétala. Eu vou passar agora para o nosso terceiro quadrado e último dessa aula, que é um passarinho. Aliás, é um passarinho que eu tenho feito ele bastante. E aí eu vou pintar a cabeça do passarinho aqui de amarelo. Pintei a cabeça do passarinho de amarelo e vou pintar agora uma das asas de vermelho. Como eu coloquei muita água, parece até que ele está matizado. Tá vendo? Essa asinha de baixo. Esse meu passarinho, ele é meio surreal, ele tem várias asas, sabe? Vermelho, mais intenso que o primeiro que eu usei, com menos água. E agora o coral. Vocês percebem, o pincel ele tá quase na horizontal, muito de leve. Vou fazer aqui a escala do amarelo ao bordô. E aí você tem mais uma asa aqui.
certo? E aí eu vou agora pintar o corpo do passarinho. Eu só estou molhando a tinta e passando direto no papel. Eu não estou umedecendo o papel, tá? E aí trabalhando às vezes a mesma tinta, dependendo da quantidade de água que eu coloco, parece que é um outro tom de tinta, mas não é. É a mesma tinta e aí você dá a intensidade da cor com a quantidade de água que você manipula com a tinta. E aí, como eu não estou usando muita água e o suporte está seco, eu tenho esse efeito rápido da mancha no papel e dessa transparência, né? Estou fazendo o trabalho contrário que eu fiz na flor. Eu estou fazendo o meu contorno depois do preenchimento. Na flor nós fizemos o contorno e depois preenchemos o contorno, a flor, o conteúdo, a partir desse contorno, né? Aqui é o contrário. Preenchemos o conteúdo e depois fizemos o contorno com o pincel quase na vertical. É um efeito assim da mão, como se ela fosse o seu compasso, certo? Virando aqui agora o passarinho para fazer a cabeça. E aí nós temos o nosso passarinho com suas transparências e contornos. Na próxima aula a gente vai trabalhar pele, né? A pintura de um rosto, a sombra de um horizonte, o mar e um abstrato. Espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, é só me procurar. Pratiquem. Um beijo, tchau, tchau.